Fala pessoal do Mundo Lean, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal, prazer tê-lo aqui comigo. Para você que está retornando, fico feliz em tê-lo de volta. Para você que está chegando pela primeira vez, muito prazer, meu nome é Lucas Copete, sou especialista na implementação da filosofia Lean, sou consultor Lean, gerente industrial, tenho já atuado há mais de 13 anos com os conceitos, ferramentas, né, filosofia Lean em geral, dentro de empresas, dentro de organizações ali, prestadores de serviço, em vários segmentos. E o meu objetivo aqui é ajudá-los a implementar, a aprender, a implementar e a facilitar o dia a dia de vocês com os conceitos do Lean. Para você que está chegando nessa playlist agora e não viu nenhum dos vídeos, eu te recomendo que comece lá da primeira aula e venha assistindo cada um dos vídeos para que você entenda aí, né, o que nós estamos trabalhando. Nós estamos aqui aplicando as 7 ferramentas da qualidade e um fluxo de valor de uma clínica de fisioterapia. Nós temos utilizado recursos de inteligência artificial para facilitar nosso trabalho, principalmente aquelas tarefas manuais que tomam tempo e que não necessariamente agregam valor. Então, eu deixei aqui, né, na descrição desse vídeo um link para você baixar todo o material. Lá mostra o case, né, da clínica, mostra quais são os processos, quais são os envolvidos, né? Tem uma série de dados, né, de tempos que nós já trabalhamos na aula passada também, para entender, né, o ritmo, o tact do processo. Então, eu recomendo que você acompanhe desde o início, para que você esteja ali na mesma página, né, que todos que estão aqui assistindo esses vídeos. Para você que está assistindo o vídeo e também para você que está chegando agora, também recomendo, façam, né, peguem o arquivo que descreve a clínica, façam o fluxograma do processo, coloque os problemas, coloque a sua ótica, né? Quando nós fazemos um mapeamento de um processo, cada um que está participando tem uma ótica, né? Tem uma visão sobre o processo, né? E o que nós fazemos no dia a dia é colocar a ótica de todos, né? Para que o resultado seja exponencial, né? Afinal, não é a minha ótica a única certa, muito pelo contrário, muitas coisas a gente acaba não percebendo e outras pessoas percebem. Então, vou pedir para você que fez também, se chegou em algum resultado diferente, se foi por um caminho diferente, coloca aqui nos comentários, vamos ajudar também quem está fazendo e mostrar, né, evidenciar que não existe uma única ótica. Bom, nessa aula aqui a gente vai fazer o cálculo do TACT e gerar o gráfico de balanceamento do processo, mas dessa vez a gente vai fazer completamente utilizando inteligência artificial. Então eu vou usar duas ferramentas, pessoal. Vou usar um agente de inteligência artificial que vai me trazer os principais dados, né, do processo que nós mapeamos e eu vou usar o Cloud, que é da Anthropic, que vai gerar para a gente como se fosse uma planilha para a gente brincar ali com os tempos e com o gráfico de balanceamento do processo, tá legal? Então vamos nessa? Vamos lá, pessoal. Estou aqui com o ChatGPT aberto, né, para vocês. Eu sempre vou, né, pelo menos nesse início, né, nesses módulos que são iniciais, trazer algumas recomendações aqui para quem usa Gemini e ChatGPT. A maioria das pessoas, pessoal, tem usado essas ferramentas de uma forma empírica, né? Eu não posso dizer que isso está errado, afinal, né, em boa parte dos casos, traz respostas, né, coerentes, né, e funciona. Mas existem configurações que a gente deve fazer aqui, né, nessas ferramentas, para que a ferramenta entenda, né, as nossas preferências, entenda com que a gente trabalha, como a gente atua, para que ela possa filtrar melhor a resposta que ela vai trazer. Então eu costumo sempre fazer uma analogia, né? Se a gente vai até um restaurante, se a gente vai até um lugar, né, que a gente está acostumado a ir para comer, né? E a gente pede para o garçom o nosso prato favorito, aquele garçom traz, né, aquilo que a gente espera, né? Por que ele traz? Porque ele conhece, a gente sempre está lá, ele sabe quais são, né, os nossos gostos, o que a gente gosta mais, ele tem um histórico do que a gente mais pede, então ele tem, né, um conhecimento, ele conversa com a gente, né? Bom, pessoal, estou aqui com o chat GPT em aberto. Antes da gente começar, quero trazer algumas recomendações para vocês. Eu tenho visto as pessoas usarem essas ferramentas, né, o Gemini ou o ChatGPT, de uma forma empírica, né? Não vou dizer que está errado, né? Mas é importante trazer, né, cada vez mais para as pessoas que é possível personalizar essas ferramentas com as nossas preferências, para que as respostas que esses modelos trazem estejam mais alinhados com o nosso perfil, né? Aqui nessa interface de IA conversacional, que ela é muito, né, didática, né, ela é muito simples, mas por trás disso tudo nós temos grandes, né, bases de dados com uma série de informações, né,
é o que é chamado aí de LLM, né? Large Language Model, né? Então são bancos de dados imensos, né? Então tem muita informação para ele trazer. E quando a gente diz, né, para a ferramenta quais são as nossas preferências, quais são os nossos gostos, com o que a gente atua, né? A gente organiza ele, parametriza ele para falar naquele mesmo tom, né, que a gente deseja e para agir, né, da forma que a gente espera. Então eu faço uma analogia sempre, né, de que se nós formos a um restaurante, nós chegarmos para o garçom e falar assim, traga o meu prato favorito. Tem duas situações. Se aquele garçom te conhece bem, né, ele vai trazer aquilo que você quer. É fato. Né? Se ele tem um histórico seu, né, se ele sempre te atende, se você já é conhecido, ele vai trazer o que você espera. Agora, se você for num restaurante ou naquele mesmo restaurante o garçom não te conhece, você pediu o teu prato favorito, ele vai lá, né, e ele vai olhar ali para o cardápio que ele tem, ele vai olhar para aqueles pratos que mais saem, né? Isso aqui acho que todo mundo gosta. Então a probabilidade, né, disso atender você, com base na probabilidade, ele vai te trazer alguma coisa, mas não necessariamente ele vai acertar, né? Então é exatamente isso que a gente tem que levar em consideração quando a gente está interagindo com a IA conversacional, né? Muitas vezes a gente faz essa delimitação para ele usando o prompt, né, descrevendo o que a gente quer, sendo específico com o que a gente quer, mas é importante trazer que existe uma forma de personalizar essas ferramentas para que você possa colocar o seu contexto, né, o que você faz, onde você atua, né? Então, se você atua com marketing, né, se você atua dentro de marketing com publicidade, né, ou se você atua na área comercial com vendas, ou se você atua num departamento financeiro, ou se você atua como um agente de melhoria contínua, utilizando as ferramentas do Lean, se você é um belt, né? Então você consegue explicar isso para ele começar já a te conhecer, né? Você consegue dizer para ele o que você quer, como você quer que ele haja, né? Enfim, uma série aqui de informações que a gente consegue colocar, né? Porque aí a gente já diz para ele, né, os nossos gostos e as nossas preferências. Nesse momento a gente já transforma a ferramenta, né? Já faz com que ele seja aquele garçom que nos conhece. Então ele vai trazer uma resposta muito mais ajustada para as nossas preferências, legal? E quando a gente tem tarefas repetidas, pessoal, tarefas que a gente executa no dia a dia, né? Então quem trabalha com Lean o tempo todo está mapeando o processo, né? Está fazendo algum tipo de análise de tempo, né? Um estudo de cronoanálise, e essas atividades são repetitivas. A gente pega o tempo, né? A gente compara, né? Então são atividades repetitivas, né? E para isso, pessoal, a gente pode criar um agente, né? O que é um agente de inteligência artificial? É como se a gente estivesse contratando uma pessoa para trabalhar conosco, um estagiário, um assistente, né? E o que a gente faz quando a gente contrata uma pessoa, né? A primeira etapa ali é fazer uma integração com ela. E o que é a integração, né, da pessoa? É fazer as instruções, é dar as instruções. Então a gente vai pegar, né, vai receber essa pessoa, vai levar lá numa sala e vai falar sobre as políticas da empresa, vai falar sobre as tarefas que ela faz e vai dar uma série de instruções para que ela saiba, né, como é que ela vai atuar, qual função ela vai exercer, o que ela vai fazer no dia a dia. Então, depois que ela recebe essas instruções, ela vai começar a executar as atividades, e à medida que ela executa essas atividades, eventualmente ela vai cometer algum erro, ela vai ter alguma, né, vai ter alguma resposta errada ali, né? Ou a gente vai perceber que ela não está entendendo muito bem aquilo, e aí a gente vai, senta lá do lado dela e dá mais orientações, e vai ajustando até esse assistente conseguir executar todas as tarefas sozinhos. É a mesma coisa que a gente vai fazer com o GPT, né? Então, se a gente entrar aqui no criar, a gente consegue criar o nosso agente e a gente consegue configurar, né? Então, adicionar, né, a descrição do que ele faz, né? Como se a gente estivesse treinando. Nossa, é um assistente aqui da área, a tarefa que você vai executar é essa tarefa aqui, as instruções para você fazer essa tarefa são essas, né? Eu quero que você gere uma saída dessa forma, eu quero que você use essas entradas, né? Então, é exatamente isso aqui que a gente faz, né? Então, pessoal, vamos lá, vamos colocar aí a mão na massa no nosso estudo de caso da clínica de fisioterapia. Estou aqui, pessoal, com o nosso assistente Lean em aberto. Esse agente eu criei, pessoal, para extrair os principais dados de um processo. Então, ele está parametrizado para pegar informações de sequência, né, atividades, funções, tempos, demanda. Para vocês terem uma ideia da aplicação desse agente, eu posso, por exemplo, numa reunião com um cliente, mapear um processo, transcrever essa reunião, pegar essa transcrição, colocar aqui, a partir dessa transcrição ele extrai os principais dados, eu posso levar esses dados para aquele agente que cria o fluxograma, para, né, gerar o fluxograma lá no Visage. Só para vocês entenderem ali que a gente acaba atuando como orquestrador, a gente tem vários agentes que executam algumas funções e a gente distribui
distribui essas funções entre eles. O que eu vou fazer aqui com esse agente, pessoal? Eu vou entregar para ele o nosso arquivo com os dados do processo, o arquivo em branco, não com a análise que a gente fez, né, mas o arquivo em branco porque eu quero que ele faça, e vou contextualizar primeiro ele. Né? Estamos mapeando o processo em uma clínica de fisioterapia. Temos duas funções, recepcionista e fisioterapeuta. O fisioterapeuta é responsável, executa a sessão, e o recepcionista executa todas as demais atividades. Identifique os principais dados do processo, como demanda média mensal, tempo de ciclo por atividade e o tempo total por função. Tem demanda média diária. Já vou trabalhar com a demanda média diária, pessoal. E aí ele vai pegar, né, vai fazer a análise ali com base nos dados que a gente entregou para ele, tá bom? Então, independente do processo que a gente estiver analisando, esse agente está aí parametrizado para dar esse tipo de resposta. Vocês vão ver que tem uma parte bacana aí, que ele vai me perguntar quais tarefas são feitas em 100% dos ciclos e quais não, justamente por aquela situação, né, que eu falei para vocês, né, que vai acontecer em uma série de processos, né? Aqui tem a demanda média mensal, tem a demanda média diária e tem o tempo aí, né, médio por atividade. Bacana, ele trouxe algumas outras coisas, tempo total por função, bacana. Tá aí, ótimo. O que a gente tem que fazer, pessoal? Justamente agora aquele filtro, né, que é a pergunta que eu falei que ele vai fazer. Quais dessas atividades não ocorrem em todos os ciclos, né? Então, as atividades de confirmação da agenda, né? Confirmação, lista de espera e check-in não acontecem em todos os ciclos, né? A gente discutiu isso na aula passada, pessoal. Então, né, ele vai pedir o percentual, né? Confirmação ela só ocorre em cima daqueles pacientes que de fato efetivaram o agendamento. Então eu vou dizer para ele assim: use a aba tempo por agendamento, que é onde estão esses dados, e calcule o percentual de pacientes que efetivaram o agendamento. Da lista de espera, use a aba tempo médio por confirmação e calcule o percentual de pacientes que reagendaram. Por quê? Em função dos pacientes que reagendaram, a gente vai contatar os pacientes da lista de espera. Multiplique esse percentual pelo percentual de A. O que é A, pessoal? É o percentual que confirmaram. Porque, né, a gente vai sempre estar com base nesse percentual que confirmou. A gente fez isso na aula passada. Quem tiver dúvida, confere lá, ou manda aqui no comentário, ou faz contato comigo e a gente tira essa dúvida aí. Então, multiplica esse percentual pelo percentual de A. E o check-in, né, a gente já até tem esse dado aqui, que é o 63,92 dividido por 80,03, né, que é o percentual de pessoas que, de fato, vão fazer aí o check-in. Então, eu vou pedir para ele calcular. Vamos ver o que ele vai fazer. Bacana. Então ele vai calcular agora os tempos ponderados. É exatamente o que a gente fez lá no nosso Excel, pessoal. Então tá aí, né? Que acontece para 100%. Então aí os dados, né? E a soma total, né? Do nosso processo. Bacana? Então a gente tem demanda, tem tudo aqui. O que eu vou fazer agora, pessoal? Vou apresentar uma ferramenta nova para vocês, né? Que é o Cloud. Eu vou abrir ele aqui, pessoal. Eu já vou abrir aqui no simulador. Deixa eu trazer ele para vocês aqui. Tá aqui. Então, essa ferramenta, pessoal, eu gerei, né, nessa ferramenta, né, chamada Cloud. Vou mostrar aqui para vocês como eu fiz, né. Então, o
que é o legal dessa ferramenta? Ele consegue gerar para a gente, pessoal, ferramentas dinâmicas, né, que ele chama de artefatos, né? Então o que eu fiz? Eu pedi para ele o seguinte, criar um artefato que permita simularmos o ritmo de um processo em função do tempo de ciclo, né? Aí diz para ele quais são as entradas, tempo disponível, demanda, atividade, né? E pedir para ele criar, né, um simulador, né? Cria um artefato, né, para ele criar esse simulador. Eu vou até copiar isso aqui, pessoal, para mostrar para vocês. Então se vocês vierem em novo bate-papo e gerar isso, né? Cria um artefato que permita simularmos o ritmo de um processo em função do tempo de ciclo de cada etapa da atividade. As entradas devem ser, né? Essas são as entradas, né? Pedir para ele colocar um botão, né? Enfim, né? E as saídas devem ser, né? Legal. Se a gente mandar ele fazer, o que é o legal disso, pessoal? Ele vai criar um simulador, que é o que a gente pediu, ele vai fazer toda uma programação. Então, se você tem aí alguém, por exemplo, que conhece, né, de Python, né, que conhece de linguagem de programação, você pode pegar isso aqui prontinho e jogar dentro de um software aí e gerar um programa, né, para você ter dentro da sua empresa, para que as pessoas não precisem ficar fazendo isso toda vez, né? Então ele vai gerar, pessoal, é rápido, né? Vamos ver se ele gera aqui enquanto a gente fala, para não interromper. Eu também não quero estender muito, mas ele é rápido, pessoal. Ele vai gerar aí, né, uma linguagem toda de programação, algo bem complexo, e vai trazer isso para a gente num front-end bacana, né, e interativo, para que a gente possa inserir os dados e interagir, né? Então, a gente vai usar esse simulador, pessoal, inclusive, depois que a gente for propor as melhorias no nosso processo, porque aí a gente vai mexer nos tempos de ciclo e a gente consegue comparar, né, com um simples clique ali, né? Fica fácil de trabalhar com o estado atual versus o estado futuro. E se eu adicionar uma pessoa? E se eu reduzir uma pessoa? Aí, pessoal, gerou. Que bacana. Simulador de balanceamento de processo, olha lá. Já tem aqui, né? Ó, bem bacana, ele gerou aí, né? Eu vou usar o que a gente já tinha gerado. Ó, tá falando até que a ferramenta é baseada nos princípios do TPS. Eu nem disse isso para ele, mas ele usou o quê? Usou IA. Ele buscou ali, né, no LLM as informações que ele precisava. Bacana? Então vou usar esse aqui, que eu já dei uma refinada, né? Então vou colocar aqui, pessoal, as principais informações que a gente extraiu do nosso agente, né? Então vou pegar aqui as informações do nosso agente. Eu não vou conseguir colocar para vocês aí em duas telas, né? Mas vou trazer as informações aqui do nosso agente. Então, o nosso tempo disponível é 8 horas, né? Então, são 480 minutos por dia. Já está até aqui 63,92, demanda média atual 70, 80,03, já está certinho isso aqui. Tem um TACT mínimo, máximo, né? Tem um intervalo ali de TACT. E aí a gente vai colocar aí as funções, né? Então, o primeiro é recepcionista, nós temos duas, e o tempo de ciclo da recepcionista é 12,51. Então ele já está me dizendo aqui que é um gargalo. Tem que colocar só que são duas pessoas, mesmo assim ele está dando aí como um gargalo. E a etapa 2 é o fisioterapeuta. Nós temos 12 e o tempo de ciclo aqui é 49,45. Que tá ok, não é um gargalo. Atividade 3 a gente não tem, atividade 4 a gente não tem, atividade 5 a gente não tem. Tá aí o nosso gráfico de balanceamento, né, do processo, mostrando que para esse TACT, né, de 6 aqui, né, é um gargalo. Então, recepcionista é um gargalo para esse TACT de 6, não atende ali, né, a demanda mínima, né? Então, temos um problema, né? Na verdade, atende a demanda mínima, que é o TACT de 7, mas não atende, né, a demanda, o TACT mínimo, né, que é a demanda máxima aqui, né, 80, né, que é olhando para a quantidade de agendamento. E aqui a gente consegue brincar, ele traz isso, ele traz uma recomendação aqui, pessoal, de onde está o gargalo, né, como que a cada posto de trabalho possa operar, recomenda que a gente priorize os kaizens onde tem o gargalo. Eu não disse nada disso para ele, ele está avaliando isso. E o bacana é que a gente consegue, né, vou pôr 3 recepcionistas, como é que vai ficar? Né? Ficou balanceado um com o outro. Vou tirar aqui 2 fisioterapeutas, vou deixar 10. Vamos ver como é que vai ficar, né? Então, bacana, tá aqui 10 fisioterapeutas e vou deixar 3 recepcionistas. Como é que vai ficar? Né? Então a gente consegue brincar aí com as soluções, com as saídas, né? Em função das ações que a gente vai tomar. E se eu reduzir esse tempo ciclo aqui de 12 para 9 com as ações que eu tenho previsto, como é que vai ficar? Então vai ficar dessa forma, né? Enfim, se a minha demanda aumentar, estou prevendo que eu vou chegar em 120 pacientes por dia. Como é que vai ser? Então 10 fisioterapeutas não, vou ter que ter mesmo os 12.
Ainda não dá, vou ter que contratar mais um fisioterapeuta, então 13. Né? Ainda não, então não foi para 15 pessoas, vamos ver como é que vai ficar. Ah, agora atendeu. Né? Então, essa é a vantagem aí, pessoal, dessa ferramenta do cloud. Agora imaginem vocês a imensidão, né, de opções que vocês têm aí para poder usar, né, essa ferramenta que é fantástica, né? Entra lá. Tudo que eu fiz aqui eu estou usando gratuito, eu não pago ela, né? Essa versão que não é a paga, né? Mas ela atende muito bem, ela permite a gente gerar alguns artefatos muito, muito legais, bem dinâmicos, tá bom, pessoal? Então eu espero vocês nas próximas aulas. Agora a gente já conhece o ritmo do nosso processo, a gente viu que não há um gargalo significativo, tem um certo gargalo ali na função recepcionista, mas não é nada absurdo. Então a gente vai ter que começar a olhar, né? A gente sabe que o processo não está sendo atendido, que os clientes estão reclamando. Então o que será que está acontecendo? A gente vai usar esse simulador, por exemplo, pessoal, para a gente... Vamos olhar então o ritmo nos dias de pico. Quais são os dias que mais tem demanda? Será que nesses dias não está tendo gargalo? Como é que a gente faz? Como é que está o balanceamento? E aí a gente vai explorando as demais ferramentas da qualidade, histograma, né? E as demais. Bacana, pessoal. Então, espero vocês aí nas próximas aulas. Espero que vocês tenham gostado aí dessa aula. Um abraço.